abismo do medo, o chimpanzé que surtou e atacou uma pessoa. Travis, o chimpanzé. Charles Darwin era um biólogo que nasceu e viveu na Inglaterra durante o século XIX. Ele é o autor do livro A Origem das Espécies, que mudou para sempre a forma como as pessoas enxergavam o passado. Nesse livro, Charles apresentou ao mundo a teoria da evolução, que diz que os humanos e também os outros seres vivos do planeta foram evoluindo ao longo de milhões de anos, mudando suas características para que conseguissem sobreviver a um ambiente hostil. E segundo Darwin, nós seres humanos compartilhamos um ancestral em comum com os primatas. Isso não quer dizer que evoluímos diretamente dos macacos, como alguns pensam. Em vez disso, seguimos uma linha evolutiva distinta, que se bifurcou há milhões de anos, levando ao surgimento dos primeiros hominídeos, que aprenderam a andar bípedes e a manusear ferramentas para caçar animais bem maiores do que a gente, como por exemplo os mamutes. E até hoje, esse assunto gera bastante interesse nas pessoas, ainda mais depois que os cientistas descobriram que o nosso DNA é quase idêntico ao dos chimpanzés, e é por esse motivo que esses animais se parecem tanto com a gente, ao ponto desse macaquinho aí ficar com uma expressão de choro porque as pessoas estavam rindo da cara dele. Mas assim como os seres humanos, esses primatas também são capazes de cometer crimes, e na verdade, existem vários turistas que viajaram para países como a Índia e Tailândia e que foram roubados por macacos e chimpanzés no meio da rua e em plena luz do dia. Porém, esse que está aparecendo agora fez algo muito pior, deixando uma mulher desfigurada para o resto da vida, após atacá-la com toda a sua fúria, causando sérios ferimentos. Cara, não é brincadeira não, agora tu falaste de mamute. Sabias que houve uma altura em que existiram mamutes miniatura? Não estou a brincar. Os mamutes viviam tipo... Eu não comia mamute, não. Eu achava fofo demais. Eu não ia comer mamute, não. Tadinho. Eu andava montada nele, mas... comer, não. Tipo assim, havia pessoal que queria andar a cavalo, queria andar... Entendeu? Eu não. Eu andava no elefante. Entendeu? Era foda. Ficava mó alta, conseguia chegar nas árvores e tudo. Foda. Mas, sem brincadeira, houve uma ilha onde os mamutes ficaram isolados e eles foram diminuindo ao longo do tempo. Eles ficaram tipo mini mamutes. Muito foda, velho. E encontraram isso há não muitos anos. Foi muito incrível, mano, quando eu vi. Porque eles tiveram de diminuir, senão iam todos morrer. Então, tipo, a evolução fez com que eles ficassem mais pequenos, mas depois acabaram por desaparecer, não é mesmo? Não fez muita diferença. Mas querem usar o DNA que encontraram dos mamutes para criar novos mamutes. Mais uma vez o ser humano a querer brincar de Deus e depois dá merda. É isso. Wait, hurry up! He's killing my girlfriend! What? Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós iremos acompanhar o caso de Travis, o chimpanzé que foi criado como um ser humano. Jurassic World, mesma série. Sandy Harold nasceu em 8 de maio de 1938, na cidade de Stanford, localizada no estado norte-americano de Connecticut. Sua mãe era judia, já o seu pai era um imigrante italiano, que tinha uma padaria bem popular que ficava no centro da cidade. A família possuía uma ótima condição financeira, e Sandy sempre teve tudo o que ela queria. Os seus pais até compravam vestidos de seda, para ela usar em ocasiões especiais como os aniversários da garota. Ela tinha uma cadela da raça pastor alemão, chamada Gretchen. Sandy adorava passear no seu tempo livre junto com a cachorra. Além disso, ela também cuidava dos cavalos, que pertenciam aos seus pais. E por isso, a garota cresceu tendo uma forte ligação sentimental com os animais. Algo que anos depois, Sandy carregaria para sua vida adulta. Já depois que se formou no high school, o ensino médio norte-americano, ela se casou com seu primeiro marido. Porém, a relação não deu certo. E logo depois, os dois se separaram. Então, alguns meses depois disso, Sandy conheceu Floyd Allen, aquele que iria se tornar o seu segundo marido. Ela o amava demais, e ele parecia ser a sua alma gêmea. No entanto, após 4 anos casados, a mulher descobriu que, na verdade, o cara estava pulando a cerca, e que tinha colocado um belo par de chifres nela. Isso basicamente causou o fim do segundo casamento. Coitada, e aí, quando Sandy estava com 30 anos de idade, ela casou pela terceira vez e última vez, com um homem chamado Jerry Harold. E como dizem, a terceira vez é o charme. E dessa vez ela tinha escolhido a pessoa certa. O cara era gentil, inteligente e educado, além de amar os animais assim como ela. Na época, Sandy tinha uma filha pequena chamada Susan, que teve com seu segundo marido. E Jerry não sentia ciúmes e nem ressentimento. Ele tratava a Susan muito bem, como se ela fosse sua filha biológica. E nesse mesmo período, o cara começou a empreender. Ele abriu vários negócios na cidade, como uma oficina mecânica e também uma empresa de reboque. E com o passar dos anos, essas empresas foram crescendo e dando cada vez mais lucro, ao ponto do Jerry e da Sandy se tornarem milionários. Já nos anos 70, a vida do casal não poderia estar mais perfeita. A família Harold tinha acumulado bastante dinheiro e eles costumavam viajar bastante pelo país. Eles usavam os veículos da empresa de reboque do Jerry para transportar os cavalos da Sandy e da Susan para um outro estado, porque as duas gostavam bastante de participar de rodeios. Caraca! Em corridas de barril, como essa que está aparecendo
acontecendo agora. Até que durante um rodeio organizado pela cantora Loretta Lynn, Sandy conheceu uma jovem chamada Charla Nash, que se tornaria uma das suas melhores amigas daquele momento em diante. Charla adorava cavalos e costumava viajar longas distâncias apenas cavalgando. Em um desses rodeios que as duas participavam, algo bastante incomum chamou a atenção delas. Era um chimpanzé que estava usando roupas de cowboy e que até mesmo sabia cavalgar. Então, Sandy e Charla foram atrás do animal para vê-lo de perto. E ele até pegou um saquinho de doces que a Sandy estava carregando. Já durante o espetáculo, esse mesmo chimpanzé avistou a mulher sentada na plateia e correu em sua direção, se jogando nos braços dela de uma forma carinhosa. E foi justamente aí que Sandy ficou apaixonada por chimpanzés. Na sua visão, eles eram animais muito inteligentes e carinhosos com as pessoas. Porém, ela ainda nem sequer estava considerando ter um chimpanzé de estimação. Mas conforme o tempo passava, Susan cresceu e se tornou uma adulta. E aí ela começou a namorar um funcionário que trabalhava em uma loja dos seus pais. E não demorou muito para que os dois se casassem e Susan fosse morar com ele. E como foi a Sandy desgraça à primeira vista. Filha, ela ficou bastante solitária, porque não tinha mais a Susan para lhe fazer companhia. Além do mais, os pais da Sandy faleceram pouco tempo depois disso, o que fez com que ela desenvolvesse uma depressão, porque tanto a sua filha quanto os seus pais saíram repentinamente da vida dela. Então, para tentar superar essa solidão, no ano de 1995, Sandy decidiu comprar um chimpanzé. Ela e seu marido Jerry viajaram para o estado do Missouri para pegar o animal em um criadouro chamado Chimpanzee Sanctuary, ou Santuário do Chimpanzé. Esse criadouro era administrado por Mike e Connie Brown Casey. O chimpanzé tinha apenas 3 dias de vida quando foi tirado à força da sua mãe Suzy para ser vendido ao casal. Os criadores injetaram tranquilizante em Suzy para conseguir roubar o seu filhote. E a Sandy pagou $50 mil pelo animal e decidiu chamá-lo de Travis, em homenagem a Travis Tritt, que era justamente o nome do seu cantor favorito. E tanto Travis quanto a sua mãe nasceram em um cativeiro, sendo que alguns anos depois, lá em 2001, Suzy fugiu do local e atacou pessoas na rua. E infelizmente ela morreu após ser baleada por um civil que se sentiu ameaçado. Mas acontece que esse local em que Sandy comprou o Travis era conhecido por ser extremamente ruim. Os animais sofriam maus tratos e eram presos em jaulas muito pequenas e apertadas, onde não tinha espaço para que pudessem se exercitar, algo que é essencial na vida de um chimpanzé, visto que eles adoram se pendurar em árvores. E fora isso, as jaulas não eram higienizadas diariamente, e portanto os chimpanzés tinham que viver em um ambiente completamente insalubre e sujo. Porém, hoje em dia, esse criadouro não existe mais. Graças a Deus, né? Fecharam quando descobriram todas essas irregularidades que eu acabei de mencionar. E aí, quando a Sandy e o Jerry retornaram para casa com o chimpanzé, eles compraram um berço de bebê para o Travis e o trataram como se fosse um filho biológico, dando leite na mamadeira, colocando ele para rotar e tomando vários outros cuidados. Já aos 3 meses de idade, mano, isso aí é doença mental, velho. E até mesmo havia aprendido a escovar seus dentes no banheiro. Por favor, psicólogo faz bem à saúde, tá? Só uma dica. Sandy comprou várias roupas de pessoa para ele usar, e todos achavam engraçado a forma como o chimpanzé se comportava, como se fosse um ser humano. Ele sabia abrir as portas da casa e também do carro, além de ajudar em várias tarefas domésticas, como por exemplo, alimentar os cavalos com feno. Inclusive, Sandy e Jerry gostavam tanto da ideia de deixar o animal vivendo dentro da casa, que até mesmo chegaram a fazer uma grande reforma na residência, para acomodar melhor o chimpanzé. Eles instalaram uma grande porta de metal no quarto do Travis, que limitava o acesso dele a apenas alguns cômodos da casa, e quando os dois estavam na residência, eles deixavam a porta aberta para que o animal pudesse ir para onde quisesse. Porém, quando Sandy e Jerry tinham que sair para resolver algo, eles deixavam a porta de metal fechada para impedir que o Travis fizesse bagunça ou destruísse algo de valor na casa. Mas na maioria das noites, o chimpanzé dormia junto com eles na cama do casal, meu Deus, mano. E de vez em quando, os dois levavam o Travis para o trabalho, pois não queriam que o animal se sentisse solitário. Eles até mandaram colocar... O bicho é gigantesco. Aquilo não era cama King, era cama King Kong para caber lá os 3, velho. Que isso, mano? Velho, uma coisa é teres um animal de estimação, outra coisa é, mano, um bicho daquele tamanho dormir contigo. Colocaram um balanço de pneu, uma corda pendurada no teto e também um trampolim em uma sala que ficava no segundo andar de uma das empresas do Jerry. Então, quando o Travis ia para lá, ele ficava brincando nessa sala. Só que nessa mesma época, Susan se separou do seu marido e se mudou novamente para perto da sua mãe. Ela teve um filho chamado Tyler, que tinha quase a mesma idade do Travis. E os dois adoravam brincar e se divertir juntos. Travis cuidava bem do garoto e às vezes até servia como uma espécie de babá. Já a Sandy estava bastante feliz. Ela havia superado aquela depressão graças ao Travis e também por conta da Susan, que agora tinha voltado a morar perto dela. Enquanto que o Travis também estava muito feliz. Ele era um animal super sociável. Quando o chimpanzé andava pelas ruas junto à família, as pessoas paravam eles e pediam para tirar muito fotos. Bizarro, mano. E Travis tratava os desconhecidos com bastante carinho, sem demonstrar nenhum indício que se tornaria um animal perigoso no futuro. Ele até costumava comer em restaurantes de luxo, e seus pratos favoritos eram filé mignon e lagosta. O Travis também gostava de sorvete. Porra, além da... Porra, filé mignon e lagosta? Você tá fino, hein? E de refrigerante. Mano, para mim, se é animal selvagem é para ficar... selvagem, é na natureza, é para ficar lá. Tu tens o gato, tu tens o cão, tu tens o periquito, tu tens um hamster. Tens hamster anão russo, tens coelho, tens tartaruga como a tuga, tens
peixinho para pôr no aquário, para que um macaco? É a mesma coisa daqueles caras lá na Arábia que tem leão e tigre em casa, depois morre e depois admira, ai, não sei porquê, por que será? Porque é animal selvagem? Talvez. Porra, e mano. apesar disso parecer engraçado à primeira vista, um chimpanzé comendo comida de humano, na verdade era algo bastante nocivo para a saúde do animal, visto que na natureza, os chimpanzés se alimentam apenas Comem de frutas, fruta, folhas, exato. sementes e pequenos insetos. E então, o fato da Sandy ter dado comidas gordurosas e cheias de açúcar para o Travis estava fazendo mal para a saúde do animal. E Tanto podia é que ele começava criar a engordar aos dependência. poucos, passando bastante do seu peso ideal. Até que em um outro dia, Charla Nash, que é aquela amiga que a Sandy conheceu no rodeio, veio visitá-la e trouxe a sua filha Nossa. Brianna, que ainda era uma criança. As duas conheceram um chimpanzé pela primeira vez, e ele tratou elas com bastante carinho, mostrando que de fato era um animal bastante sociável. Inclusive, essa foto que está aparecendo agora foi tirada justamente nesse dia. No entanto, toda essa alegria da família Harold estava prestes a acabar. Susan, a filha da Sandy, se casou mais uma vez e teve mais 2 filhos. Ela e seu marido se mudaram para Outer Banks, uma ilha localizada na Carolina do Norte, e lá os dois abriram uma oficina mecânica. Porém, Susan havia esquecido alguns pertences na casa da sua mãe, e aí ela teve que fazer uma longa viagem de carro para ir buscar os objetos. Era de noite, e a mulher havia tomado um medicamento chamado Percocet, porque estava com dores nas costas por conta da mudança. Mas acontece que esse remédio costuma causar sonolência e tontura, o que é uma péssima combinação para alguém que está dirigindo à noite. mano. Infelizmente, por conta disso, o veículo da Susan saiu da estrada e bateu em uma árvore, e ela morreu ao ser jogada para fora do carro, enquanto que a sua filha pequena, que estava no banco de trás, sobreviveu ao acidente graças ao uso da cadeirinha. Já a Sandy ficou sabendo do acidente Mano, que através de uma burra da ligação feita porra, pela mano. polícia durante a madrugada. Ela estava dormindo e foi acordada com a triste notícia que nenhuma mãe gostaria de receber. E Mesmo alguns sério. dias após isso, eles realizaram o enterro da Susan. O caixão ficou aberto o tempo todo e colocaram um vestido com estampa de flores na falecida. Sandy até tentou proibir a entrada do ex-marido da Susan. Ela dizia que a culpa do acidente ter acontecido tinha sido dele. Então, durante os próximos anos, a mulher entrou novamente em depressão. Só cogitou pode- fazer ela o é- impensável é. algumas vezes, mas felizmente ela não fez isso. E agora, a Sandy tinha apenas um único Gente, só nos Estados Unidos para ter gente a ter macaco de estimação. Só. filho Óbvio vivo, que ela- era justamente o Travis. No entanto, o chimpanzé havia entrado na fase adulta. Podes Tanto é fazer que o que Jerry for começou a dar preciso uma com taça de dinheiro. vinho todas as noites para o Travis beber. Mano, pra Mas justamente com a quê? fase adulta, os instintos do Travis foram aumentando. Ele se tornou um animal mais territorialista do que antes, assim como acontece com um cão filhote que socializa com todo mundo. Porém, quando ele cresce, esse mesmo cão permite apenas que os seus donos se aproximem. E não foi diferente com o chimpanzé. Parecia que a Sandy e o Jerry haviam se esquecido que o Travis era um animal, e não um ser humano. Ele não poderia viver daquela forma para sempre, porque uma hora ou outra, algum acidente iria acontecer. E o que era Exato. engraçado e inofensivo no começo, se tornou uma atitude extremamente irresponsável da parte dos dois. E aí, quando Exatamente. tinha se passado mais ou menos 3 anos desde o falecimento da Susan, os dois saíram de carro e decidiram levar Travis junto, que ficou no banco de trás usando um cinto de segurança. Só que durante o percurso, algum passageiro de um outro veículo viu o Travis dentro do carro e decidiu jogar uma garrafa de refrigerante bem na janela, na intenção de acertá-lo. Mesmo E a apesar sério, de é ter pego apenas assustadora. o vidro que estava entreaberto, ainda assim o Travis ficou bastante irritado. Ele tirou o cinto de segurança, abriu a porta do carro e tentou achar quem tivesse jogado a garrafa, mas logo o chimpanzé se esqueceu disso e começou a se divertir no meio da rua, pulando em cima dos carros e fazendo macaquices. E as pessoas que estavam ao redor começaram a rir e acharam tudo aquilo bastante engraçado. Até que alguns minutos depois, 2 policiais chegaram lá e tentaram colocar o Travis de volta no carro da Sandy e do Jerry. Porém o chimpanzé fugiu dos agentes e eles não conseguiram pegá-lo. E quando o Travis se cansou de brincar, ele mesmo entrou no carro e toda essa confusão acabou de uma forma bastante pacífica. Só que estava bem claro que ele não era mais o mesmo animal de antes e que agora tinha ficado mais rebelde e também refém dos seus instintos selvagens. Mas por sorte, os policiais conheciam o Travis e por isso não tomaram nenhuma atitude drástica como multar a Sandy ou tirar o animal dela. E a mulher até deixou o chimpanzé de castigo por toda essa dor de cabeça que ele os causou. Já o Departamento Estadual de Proteção Ambiental sabia que a Sandy e o Jerry estavam infringindo várias regras, como por exemplo, uma que exigia que eles tivessem uma licença para ter um chimpanzé como animal doméstico. No entanto, o Departamento de Proteção Ambiental não quis entrar em uma disputa para tentar retirar o animal deles, porque o Travis era famoso na cidade inteira e portanto eles Faz seriam duramente sentido. criticados pela população local. Gente, da mesma maneira que o Trump está no poder. Tudo nos Estados Unidos é uma questão de popularidade. Não é uma questão de habilidade, é uma questão de popularidade. Sim, eles não tinham licença. E não foram atrás de resolver isso porque... E a organização não foi atrás para retirar o macaco. Porquê? Porque eles já eram famosos e ia ter problema. Então, com certeza, o pessoal do Estado disse assim, não, daqueles não vão tirar o macaco, não.
E acontece estas merda. Se tomassem uma atitude, enquanto que o oficial de controle animal da cidade estava bem preocupado com o Travis. Ele disse que os chimpanzés adultos costumam dar 50 relaxadas por dia na natureza. Que isso? E a falta de uma parceira poderia afetar negativamente o comportamento do animal. Ele também falou que um chimpanzé adulto tem a força de 5 homens, e depois que crescem, esses animais costumam demonstrar comportamentos agressivos e territorialistas. Mas ao invés de seguir os conselhos desse especialista, Sandy escolheu continuar querendo o animal da exata mesma forma. E o que me deixou bastante irritado ao pesquisar sobre esse caso. Olha pra isso, velho. Olha pro tamanho. Tinha bastante dinheiro. Ela era rica e, portanto, tinha condições de montar um habitat legal para o Travis viver. Como fechar uma parte da floresta e colocar um chimpanzé do sexo feminino no local para se relacionar com ele. Porém, ela continuava agindo como se o animal fosse um ser humano, como se fosse o filho dela, deixando o Travis dentro de casa comendo besteira e assistindo televisão o dia inteiro. E todo esse comportamento irresponsável por parte da Sandy logo iria custar bastante caro. Não pra ela, uma bomba e sim para natural. uma outra pessoa. Mas após aquele incidente em que o chimpanzé fugiu do carro, Sandy e Jerry decidiram parar de levá-lo para passear em público, porque eles sabiam que se mais um incidente daquele acontecesse, tinha um sério risco das autoridades tirarem o animal deles. Já em 2005, o Jerry começou a se sentir mal em várias ocasiões, como se estivesse com um problema de saúde. Então, no mês de março, ele passou mal mais uma vez e pediu para que um dos seus funcionários o levasse para o hospital. E após passar por um check-up onde vários exames foram feitos, Jerry recebeu a notícia de que tinha câncer de estômago. E conforme o estado de saúde dele piorava, Jerry, que estava internado no hospital, teve uma conversa com a sua esposa e disse que ela deveria dar o Travis para adoção, pro animal ficar em outro santuário de chimpanzés, ou talvez em um zoológico. E o Jerry disse isso porque sabia que não iria sobreviver ao câncer e que, portanto, sua esposa não conseguiria cuidar do animal sozinha. Exatamente. O Travis não era mais um chimpanzé pequeno, e sim um animal adulto que estava pesando mais de 100 quilos. E quando Sandy voltou do hospital e chegou em casa nesse mesmo dia, Travis começou a cheirar as roupas que ela usava. O chimpanzé estava com muita saudade do Jerry e sentiu o cheiro do cara nas roupas da mulher. Mas infelizmente, o Jerry não conseguiu vencer essa maldita doença e acabou falecendo. Igual também aconteceu recentemente com o Klein do canal Katek, que tristemente teve o mesmo destino por conta de um câncer. E quem puder, galera, vai lá no canal dele, deixa uma playlist tocando quando for dormir ou algo assim para ajudar a família dele com a AdSense do YouTube. Então, após perder o seu marido, Sandy se isolou de todos, parou de falar com os amigos e não quis receber ninguém em sua casa. Em um curto período de tempo, ela havia perdido seus pais, sua única filha e seu marido. Qualquer um no lugar dela estaria completamente arrasado por dentro. E por mais que fosse apenas um animal, Travis entendeu bem o que tinha acontecido. Ele viu toda a tristeza de Sandy juntamente com a ausência do Jerry, e por isso tentou confortá-la de várias formas. Como, por exemplo, escovando seu cabelo quando ela estava sentada no sofá para chorar. É uma vida muito horrível que ela teve, mano. Sandy escreveu uma carta que seria enviada para um santuário de chimpanzés. Ela pretendia doar o animal para eles, porque sabia que Travis precisava viver com outros animais da sua espécie. E abre aspas para o que ela escreveu na sua carta. Não tenho mais família. Minha única filha, Susan, morreu em um acidente de carro 4 anos antes de Jerry morrer. E ela ficou inteligente finalmente. Travis também o amava muito. Meus netos moram na Carolina do Norte e por isso não os vejo com muita frequência. Vivo sozinha com Travis, comemos e dormimos juntos. Mas estou preocupada que se algo acontecer comigo tão repentinamente quanto meu marido, ele ficará abandonado. Tenho que tentar fazer algo antes que isso aconteça. Criei um fundo fiduciário para o Travis, mas isso não é o suficiente. Ele precisa de alguém para brincar com ele, da sua própria espécie, e ter a melhor vida possível, se eu não estiver aqui para cuidar dele. Eu adoraria ver e falar com vocês que administram o santuário. Se for possível, eu posso viajar até aí para conhecê-los. E realmente parecia que a Sandy havia amadurecido e entendido finalmente a realidade do mundo, que um animal não criou cérebro naquela cabeça vazia. No entanto, após terminar de escrever a carta, Sandy aguardou em uma gaveta e nunca chegou a enviá-la. Porra, Nessa mesma época, que burra! A encontrou a sua velha amiga, Charla Nash, e a filha dela, que agora estava com 12 anos. Sandy ficou bastante triste e chocada ao descobrir que as duas estavam morando em um abrigo para sem-tetos. E por isso deixou que a Charla e a garotinha se mudassem para um apartamento que pertencia a Susan, sem precisar pagar nenhum centavo de aluguel. Além disso, ela também deu um emprego para a Charla em uma das empresas que herdou do seu falecido marido Jerry. Fora que a Charla ainda ajudava a cuidar do Travis em seu tempo livre. Porém, apesar dessa bela ajuda, Sandy estava bem depressiva. Ela desenvolveu uma compulsão em comprar várias coisas que não precisava, como roupas de luxo que ela nem sequer tirava de dentro das sacolas. Além do mais, a mulher deixava Travis comer besteira à vontade, como doces, refrigerantes e etc. E isso fez com que o animal se tornasse obeso. Ele estava com 14 anos de idade, tendo 1,50 de altura e pesando 109 quilos, sendo que o peso saudável para um chimpanzé com essas características seria de 40 a 60
60 quilos. Então, no dia 16 de fevereiro de 2009, Sandy e Charla haviam acabado de voltar de um fim de semana agitado. As duas jogaram em cassinos da cidade, beberam bastante e se divertiram. Charla até mudou seu visual, ela pintou o cabelo e fez um cacheado. E naquela tarde, Sandy estava em sua casa e Charla no apartamento que era da Susan. Já o Travis estava bem agitado nesse dia. Ele não queria assistir nenhuma das 3 televisões que tinham na casa e nem brincar com Misty, que era o nome da sua gata de estimação. E sim, o chimpanzé tinha uma gata só dele. E por coincidência, ela tem o mesmo nome de uma das gatas aqui de casa. E aí, o Travis pegou escondido as chaves da porta da frente e fugiu de casa. Sandy até deu um chá pra ele batizado com um medicamento chamado Xanax, que serve justamente para diminuir a ansiedade. Chama-se Xanax e não serve só para... No entanto, o remédio não funcionou e pareceu até que piorou a situação. Travis Óbvio. não queria obedecer a Sandy e continuava bagunçando tudo no lado de fora da casa, se comportando como um animal selvagem e não como um domesticado. E provavelmente isso aconteceu por conta do efeito rebote, que é quando você erra na dose do remédio e ele tem efeito contrário do que você queria. Por exemplo, o Travis estava muito mais pesado do que o normal, então a dose para fazer efeito nele deveria ser maior do que a Sandy deu. E após a Sandy ligar para a Charla pedindo a sua ajuda, a mulher chegou na residência e caminhou em direção ao jardim. Mas por algum motivo, a Charla tapou o seu rosto com um objeto enquanto se aproximava, e eu acredito que ela queria fazer uma surpresa para o Travis, mostrando que havia feito um corte de cabelo novo. Porém, o chimpanzé não reconheceu Charla e a derrubou no chão, começando a atacá-la violentamente. Travis usou suas mãos para rasgar o rosto dela, e ela gritava por socorro. E logo, a Sandy chegou no local e presenciou aquela cena assustadora. Travis jogou Charla com tanta força que ela bateu violentamente na lateral de um carro, e começou a arrastá-la como se ela fosse um mero brinquedo. O animal tinha a força de 5 homens adultos, e nenhuma das 2 mulheres era capaz de detê-lo. Então, para tentar salvar a sua amiga, Sandy correu até a sua casa e pegou uma faca de cozinha. Ela voltou ao jardim e perfurou o animal nas costas, mas nem isso foi capaz de pará-lo. Ele estava em um estado de fúria nunca antes visto. Travis batia a cabeça de Charla no chão, mordia ela com seus dentes e rasgava o seu rosto com os dedos. E como a facada não tinha adiantado nada, Sandy correu para dentro do seu veículo, que estava parado a alguns metros de distância. Era um Volkswagen Passat. Ela trancou as portas com medo que Travis entrasse lá e a machucasse também. E aí a Sandy pegou o seu celular e ligou para a polícia pedindo ajuda. Send the police. What's the problem there? The kids killed my friend. What's the problem with your friend? I need to know. The police come with a gun. With a gun. He ripped her face off. He ripped her face off? He tried to attack me. Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Please, hurry up. He's my girlfriend. 241 Rock Raymond Road. Someone has a gun and trying to kill somebody. Hurry up. They're on the way, but I need you to give me more information. Who's doing this? With guns. Who has the guns? They'll bring the guns. You gotta kill this chimp. Chimp. What's the problem there? Hurry up. Mano, foda-se, parece também que eles estão a fazer de estúpidos. Ela acabou de dizer, um chimpanzé está a matar a minha amiga. Qual é que foi qual é a dúvida, velho? Tipo assim, o chimpanzé está a matar a minha amiga, acabou de desfazer o rosto dela, tragam armas. Mano, és burro, ouves mal, és do quê? És atrasado? Mano, temos várias opções, mas inteligente não consigo ver. Mas também estamos a falar de um americano, não se pode esperar muito. Nada contra os americanos. Why do you need somebody there? Jogos não precisa de endereço. Eles têm GPS nos telemóveis, mano. Na América eles têm GPS nos telemóveis já há anos que eles conseguem localizar as pessoas sem precisar que ela diga à rua. Please, guys. What is the problem? Oh, qual é o problema? Who's killing your friend? My chimpanzee. Mano, pela 4ª vez. Why are you saying that? Ripped apart. He ripped what apart? Her face? Mano, foda-se. Mano, a sério. Velho, isto dá-me raiva. Eles ouvem a pessoa desesperada e em vez de correrem, fez o quê? Ok? Parecem uns atrasados, mano. Juro. Sem ofensa a quem tem problema. Mas, mano, é sério. Parecem umas pessoas que com falta de cérebro, mano. Já alguns minutos depois, os policiais chegaram e encontraram Charla desfalecida no chão. Suas roupas estavam rasgadas e tinha uma poça de sangue ao seu redor. E quando Travis viu a viatura, ele correu até o veículo e destruiu o espelho dianteiro, além de ter aberto a porta e entrado. E como o policial nunca tinha passado por esse tipo de situação, em que tinha que enfrentar um animal adulto e daquele tamanho, o agente ficou bastante nervoso e mal conseguiu sacar a sua arma do coldre. Porém, assim que pegou a sua pistola, ele disparou 4 vezes em Travis, que gritou bastante e voltou correndo para dentro de casa. E só pelo fato do animal ter conseguido andar após
após levar vários tiros, mostra o quão forte e resistente é um chimpanzé Mesmo a desse sério, tamanho. Então, foda-se. o Travis caminhou em direção ao seu quarto, deixando um rastro de sangue espalhado pela casa. E quando chegou lá, ele agarrou a cabeceira da sua cama e finalmente morreu. Aquele era o fim do filho primata de Sandy e Jerry Harold. E Demorou. Charla ainda estava viva. No entanto, ela corria um sério risco de ter o mesmo destino que o chimpanzé. Ela estava sem as pálpebras, nariz, mandíbula, lábios e a Ai. maior parte do seu couro cabeludo havia sido arrancado. Ela também perdeu uma das mãos, que teve que ser amputada. Charla ficou em estado crítico Ai. durante alguns dias e passou os próximos 15 meses internada no hospital, o que é um tempo absurdo. A família Meu dela abriu um Deus, processo no mano. valor de 50 milhões de dólares contra a Sandy, mas no fim das contas, eles fizeram um acordo fora do tribunal, e a Sandy aceitou pagar 4 milhões de dólares para Charla e a família dela. E mais tarde, a mulher ficou bem triste ao descobrir que haviam removido a cabeça do corpo do Travis para realizar um teste de raiva. O animal teve seu corpo cremado, e Sandy lamentou muito a perda. Ela chorava bastante, e quase todas as noites olhava as fotos que ela e o chimpanzé tinham tirado. Então, pouco mais Nha. de um ano após o ataque, em 24 de maio de 2010, Ela morreu. Sandy estava em sua casa e começou a sentir dores no peito. Ela ligou para uma outra amiga pedindo ajuda, que veio até sua residência e a levou para o hospital. A Sandy passou por uma cirurgia de emergência não. e descobriram que uma artéria havia se rompido, fazendo com que uma grande quantia de sangue fosse parar dentro dos seus pulmões. E infelizmente, a mulher não sobreviveu e morreu no ok. hospital. Já a Charla passou por várias cirurgias plásticas que foram totalmente pagas pelo exército. Eles queriam usar a mulher de cobaia para fazer estudos e pesquisas sobre o enxerto de pele e tecido. O exército pagou tudo, porque vários soldados se ferem na guerra e têm passado por esse tipo de procedimento. Então eles ganhariam bastante experiência e aprendizado estudando os efeitos dos procedimentos no rosto da Charla. E algum tempo depois disso, a mulher Mas decidiu sério. revelar o seu rosto pela primeira Ai. vez, no programa da apresentadora Oprah. E apesar do procedimento não ter ficado perfeito, pelo menos agora, a mulher Nossa, teria uma mano. qualidade de vida bem melhor do que antes. Mas passando para 2016, o site Daily Mail fez uma matéria mostrando como Charla estava, após tantos anos terem se passado. Nessa época, ela estava com 62 anos e havia Ok, feito mais mas cirurgias, tá bem melhor. de modo que seu rosto melhorou bastante em comparação com aquela entrevista na Oprah Winfrey. Essa mesma matéria diz que a Charla estava morando Ai, sozinha em um coitada, apartamento em mano. Boston, uma cidade localizada no estado de Massachusetts. E ela até contratou alguns ajudantes para auxiliá-la em algumas tarefas, visto que a sua mão não pôde ser recuperada pelos médicos. Já a propriedade Coitada, que mano. Sandy, Jerry e Travis viviam ainda permanece abandonada até hoje, e foi roubada várias vezes por ladrões que estavam procurando por joias e dinheiro. E o local está abandonado porque Sandy e Jerry não deixaram nenhum herdeiro além dos seus netos. E na verdade, os dois quase nunca visitaram as crianças, pois toda a sua atenção era voltada para o chimpanzé. Mas Óbvio, em resumo, né? o problema nunca Dois foi ter um doentes. chimpanzé de estimação, e sim o fato deles terem tratado o Travis como um ser humano. Sandy Exato. e Jerry tinham ótimas condições financeiras. Podiam e por muito isso bem podiam ter criado um construído habitat ambiente para parecido eles, com um como habitat deve ser. natural, para que o Travis pudesse viver de uma Exato. forma saudável. E quando se trata de um animal adulto e do sexo masculino, qualquer espécie de animal teria agido da mesma forma. Exato. Se fosse um cachorro no lugar do chimpanzé, provavelmente Charla também teria sido atacada, pois ele nunca recebeu um treinamento para evitar que isso aconteça. E o Travis Exato. não teve culpa do que fez. Ele apenas seguiu os seus instintos ao ver alguém que pensou ser um desconhecido invadindo. Mano, e que foi aquilo que eles nunca evitaram. Eles nunca evitaram que ele seguisse os instintos dele. Apesar de ser um animal selvagem. Repito, animais selvagens não é para ter em casa. Por isso é que eles são selvagens e não domesticados. E não domésticos. O que é um animal doméstico? Um cão, um gato, periquito, tartaruga, sei lá, hamster, coelho. Não é chimpanzé que tem 5 vezes a força de um adulto. no seu território. E no fim das contas, a maior culpada por esse desfecho foi a Sandy, que ignorou os conselhos do seu marido e também daquele especialista Exato. em vida animal. Sem contar o fato dela ter dado um remédio para humanos, para um animal, sem ter ideia Exato. de qual era a dose certa para dar ao animal, causando aquele efeito rebote que deixa o animal agitado, como eu falei anteriormente. E claro, além do Abismo do Medo, eu tenho mais 3 canais Derrotando ativos filmes, aqui, com resumindo vídeos novos filmes. toda semana. Eu conheço os canais dele. Não costumo, este eu não costumo assistir, mas os outros eu costumo assistir. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo Mano, é um canal foda, velho. Se vocês têm medo de ver filme de terror, vejam o Derrotando Filmes ou o Resumindo Filmes. É muito bom. Ambos. Ele dá estratégias assim válidas. Que realmente, tipo, uma pessoa normal conseguiria fazer, entendeu?